Estão preparados? Vocês estão fazendo as mudanças que precisam para que venha a direção? Sabe que se não fizer mudança na vida, nada vai acontecer. E a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Então nós falamos aqui a primeira semana, em começar. Comece de onde você está. A segunda semana nós falamos, preste atenção nos alertas de Deus e mude a rota. Depois falamos em permaneça na presença do Senhor, permaneça ligado à videira, para que você receba a instrução, para que você receba a orientação. Falamos de avançar, avance, não fique parado, tome decisões. Ouça a Deus e avance, vá em frente. O Senhor vai escancarar as portas. Amém? Falamos de estar ligados a pessoas que vão te levar a ouvir e a ver a direção de Deus. Pessoas que são mais maduras, que têm condição de te instruir, de te dar a direção. Certo? E hoje eu quero falar com você sobre firme no propósito, Eva. Você acredita que está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida? Quantos acreditam? Que está vivendo os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Então deixa eu falar, você acredita que você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida hoje? Acredita ou não, gente? Sim. Porque os propósitos de Deus existem. E eles são para nós, que entendemos da onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Então presta atenção, você está vivendo os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus existem. E Ele é para aqueles que foram transformados em filhos de Deus. Porque sabe de onde vieram, o que estão fazendo e para onde vão. Certo? Porque o pior do que a morte é uma vida sem propósito. Concordam com isso? A pior coisa do que a morte é você viver sem propósito. Uma vida sem significado, uma vida sem sentido, uma vida tipo Zeca Pagodinho. Como que é mesmo? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pelo amor de Deus, isso é pior do que morrer. Uma vida que não sabe por que está aqui, o que está fazendo. Qual é o propósito de Deus? Para que eu existo? Deus te criou com um propósito. E Ele quer que você fique firme nesse propósito e que você vá. Amém? Então, não é assim que nós devemos viver. Porque depois que nós provamos de uma vida com Cristo, a nossa vida é única. Somos a joia da coroa do Senhor. Fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. A nossa vida não é um teste, ela é uma oportunidade. E nós estamos aqui para viver essa oportunidade, sem mais do que um potencial, mais do que uma promessa, mas ser uma realização do Pai em Cristo Jesus aqui neste mundo. Então diga aí, a minha vida não é um teste. É uma oportunidade de viver os propósitos de Cristo nesta terra. Isso aí. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses. Quantos têm sido abençoados com esta série da direção divina? Eu também. Muito abençoada. Hoje, quando eu
de manhã meditava sobre isso, o Espírito foi falando muitas coisas a respeito da minha vida, o que é que Ele espera de mim, o que Ele quer da minha vida. Então eu tenho sido grandemente abençoada. Muito obrigado pela oportunidade de eu poder falar, porque eu sou a mais beneficiada com isso. Então abra aí, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Acharam? Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que a vida dele aqui era uma oportunidade de manifestar a vida de Cristo, de manifestar o poder de Cristo, de manifestar a obra que Cristo tinha feito na vida dele. Tinha um propósito na vida, e assim é eu e você. É da mesma forma. Então deixa eu dizer para você aqui, ó. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. Quando você não consegue ver, quantas vezes a gente não consegue ver a mão de Deus na nossa vida? Achamos que Deus não está trabalhando a nosso favor. Quantas vezes acontecem situações que nós achamos que a mão de Deus não está conosco? Mas confie no coração dele e vá. Essa é uma escritora cristã francesa. A vida é dura. Confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for. Presta atenção, esse é o autor desse livro que fala isso. A vida é dura, é ou não é? E o Senhor disse que ia ser mesmo, não falou que ia ser vida fácil. Confiamos que Deus sempre é bom, mesmo quando a vida não for conosco. O Senhor sempre é bom. Ele sempre está conosco em qualquer situação das nossas vidas. Certo? Então aqui, como está a sua vida? Como foi a sua semana? Foi boa? Não tão boa? Que bom que você está aqui hoje, porque Deus tem um propósito para você. Amém? A forma como reagimos em meio à dor vai determinar como será o nosso futuro. A forma como reagimos diante das situações que enfrentamos na nossa vida vai determinar como será o nosso futuro. Então preste atenção numa coisa. Tudo se volta para nós e para as decisões que nós tomamos. A forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como um dia contaremos a história da nossa vida. A forma como eu reajo diante dos desafios que vêm para a minha vida vai determinar como é que você vai contar a história da sua vida. Durante os momentos de crise, nós podemos questionar. Deus, você está comigo? Quantos fazem isso? Quantos questionam? Você é real? Deus, você realmente está querendo o bem para mim? Deus, você está envolvido comigo nesta situação? Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? É muito importante a gente falar com Deus. Expor o nosso coração. Expor as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores, as nossas tristezas. Para decidir confiar em Deus, você precisa se permitir muitas vezes duvidar.
Presta atenção. Para decidir confiar em Deus, você precisa se permitir muitas vezes duvidar. Lembra-se dos 12 discípulos? Teve um que... Quem foi? Pastor, não pode falar. Tomé. Presta atenção. Tomé tinha andado com Jesus, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro, tinha visto Jesus curar a mulher hemorrágica, tinha visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, tinha visto milhões de milagres. Quando vieram falar que Jesus tinha ressuscitado, ele duvidou. Ele duvidou. E Jesus disse a Tomé: Tomé, vem cá. Coloque o seu dedo aqui, ó. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Está em João 20, 27. Jesus deu atenção, a deferência para um dos seus discípulos que duvidou dele. Mas, olha só a diferença. Ele não ficou naquele estágio de dúvida. Quando ele viu que Jesus havia ressuscitado, quando ele exterminou a dúvida do coração dele, ele não morreu cético. Ele mudou. Ele passou a crer. De tal forma que ele deu a sua vida pelo evangelho e pela pregação deste evangelho da vida de Cristo. Ele se tornou um homem fiel ao Senhor. Se tornou uma tradição da igreja. Não permita na sua vida que dúvidas te estanque. Não permita que na sua vida, quando você passa por dificuldades, por lutas, porque todos nós passamos, por crises, não permita que estas dúvidas com relação, Deus me ama? Será mesmo que o Senhor tem esta vida que o pastor tem falado? De bênção, de prosperidade, de vida abundante? Será mesmo que Deus tem? Não permita que estas dúvidas te paralise, que estas dúvidas te deixem de cumprir o propósito pelo qual Deus te criou e te colocou nessa terra. Não permita isso. Em João 16:33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a certeza e a convicção que nós precisamos ter todos os dias. Diante de qualquer situação. Diante de qualquer coisa. Olhe por outra janela. Nós passamos essa semana uma situação muito difícil. E assim, e o diabo começa a querer colocar no coração da gente as dúvidas. Será mesmo que estamos fazendo a coisa certa? Será mesmo que estamos firmando as verdades do Evangelho? Meu Deus, mas como pode? E o Valmir tem uma tendência... Ele está aqui, mas quando as coisas começam, ele tem uma tendência a querer afundar. E eu falei para ele assim: Valmir, vamos olhar pelo outro lado. Nós estamos anunciando o evangelho de transformação de vida. E por isso Deus está trazendo à luz muitas coisas, porque Deus quer limpar, porque Deus quer edificar, porque Deus quer fortalecer e porque Deus quer levantar um povo fortalecido, temente e que seja apaixonado por este reino. Então nós precisamos ter outra ótica das coisas. Nós precisamos ter outra ótica do que é que Deus está fazendo, porque senão nós vamos ficar paralisados. Problemas nós vamos ter. O mundo jaz no maligno. Acha que Satanás vai ficar de bem com você? Esqueça. Quero dizer para vocês que talvez nós vamos ser mais ainda afrontados do que aqueles que pertencem a Ele. Não é verdade? Tem ímpio aí que está dando risada sozinho, gente. E nós estamos aqui suando.
Sabe por quê? Porque nós não somos dessa terra. Nós não somos daqui. Somos embaixadores de um reino poderoso, um reino rico, um reino próspero. Isto vai ficar. Então não se deixe paralisar, não se deixe ser enganado para não cumprir aquilo que Deus fez por você. Ele deu a vida por você, para que você contasse a muitos do amor dele. Este é o propósito maior nesta terra. Jesus então nunca disse que seria fácil. Mas Jesus é tudo. E sempre será o que você precisa em todos os momentos da sua vida. Quando você está se afogando, você precisa de um salva-vidas, certo? Quando você está numa tempestade, você precisa de um abrigo. Quando você está sofrendo, você precisa de um consolo. Jesus sempre será o seu salvador, o seu abrigo e o seu consolador. Você precisa dele. É um só para fazer tudo na sua vida. Você deve firmar a sua mente e os seus olhos e a sua fé no propósito e seguir adiante. Creia nessas duas verdades da palavra. Primeiro, a presença de Jesus está com você. Não importa quão solitário você se sinta. Quantos aqui se sentiram já solitários em alguma situação da sua vida? Mas saiba de uma coisa, Jesus está sempre com você. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinho. Então, primeiro, presença. Segundo, propósito de Jesus. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Vai passar. Jesus não está só com você em meio às tempestades, mas também Ele vai usá-la para atingir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Então veja a declaração de Paulo. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você aprender a confiar em Deus, mais você vai crescer. A equação com Deus tem sempre um resultado diferente. Por isso, Paulo disse que nossa pregação é loucura para o homem natural. Não fecha. A equação de Deus não fecha com o homem natural. Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então, tudo bem ser fraco. O problema não é ser fraco. O problema é ser fraco com Ele. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos tentando ser fortes sem Deus. Tá? Muitas vezes nós estamos tentando ser fortes, mas estamos sem a presença de Deus. Mas se nós estivermos fracos, mas cheios da presença de Deus, nós vamos ser fortes. Esta é toda a diferença. Então, para você firmar no propósito e seguir na direção divina, segundo a palavra que nós lemos de Paulo, Filipenses 3, 12 e 14, nós vamos tirar aqui alguns princípios. Primeiro dele, mantenha sua mente longe da acomodação. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo não se acomodou naquela situação. E muitas vezes nós tomamos o formato da coisa. Ah, quer saber? É assim mesmo. Não vai mudar. Deus não tem nada de diferente para mim. E ficamos acomodadinhos ali, ó.
achando que é aquilo mesmo. É isso que Deus tem para mim. Isso é uma mentira, um engano. E é isso que o diabo faz para que você não se firme no propósito de Deus e não avance. Então deixa eu dizer para você, esse espírito de acomodação está destruído na nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais saúde, Deus tem mais provisão, Deus tem mais alegria, Deus tem mais paz, Deus tem mais recurso, Deus tem mais para você. Saia do estágio de acomodação. Avance. Muitas coisas às vezes distraem a nossa mente. Muitas coisas às vezes vêm na nossa mente para nos tirar do propósito. Tenho falado isso para o Valmir direto. Valmir, presta atenção. Presta atenção que tem coisa que vem para nós que é para tirar a gente do foco. Vamos ficar esperto. Aquilo que nos amedronta, o diabo vem. Aquilo que muitas vezes é um fantasma para nós, ele traz. Por quê? Porque ele quer te tirar do foco. Ele quer que você fique paradinho. Não quer que você avance. Mantenha sua mente afastada do orgulho. Olha o verso 13. Como é que Paulo fala? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Quer dizer, Paulo, aquele homem tremendo, fantástico, maravilhoso, achava ainda assim, olha, eu não acho que eu tenho alcançado ainda. Tenho que trabalhar muito. Então, cuidado. Porque às vezes a gente se coloca assim, não, tá bom. Isso aqui para mim já tá bom. Um espírito de orgulho na nossa vida. Cuidado com isso. Terceiro princípio. Tenha o seu passo bem resolvido. Isso aqui, perdão. Tenha o seu passado, olha o meu ponto, viu gente? Tem um ponto também aqui. Tenha o seu passado bem resolvido. Verso 13, parte B. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Passado na nossa vida, que não está resolvido diante de Deus, é um defunto que você carrega. Presta atenção no que eu estou falando. Passado não resolvido com o Senhor. Passado não tratado é um defunto que você carrega diariamente. Então sabe o que você precisa? De uma boa pá. De uma boa pá. Sabe pá de pedreiro? É a melhor ferramenta para acabar com o passado. Enterra. Resolva com Deus e enterra. Porque o seu passado está cravado na cruz do Calvário. Se você morreu com Cristo Jesus naquela cruz, o seu passado não faz parte mais da sua vida. Não importa o passado que você teve. Ele não faz parte mais de você. Enterra. Se liberta disto. Porque senão você não vai cumprir o propósito de Deus. Deus trouxe vida para você, uma vida nova, transformada. Uma vida que exala a vida de Cristo. Como eu quero isso, Senhor. Quarto princípio. Mantenha a mente focada no progresso. Verso 13. E avançando para as coisas que estão adiante de mim. O que Deus fez para você hoje é pouco. Ele tem mais o amanhã. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para frente. Você tem que saber e crer que Deus tem coisas maiores para você. Está contente no estágio que você está? Eu não estou. E hoje eu falava assim, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero e eu preciso mais de você. Porque eu sei que Deus tem coisas maiores para a minha vida. Porque Ele é um Deus grande. A gente canta de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus majestoso. Mas quando é para trazer para a sua vida, parece que Ele fica tão pequenininho.
Parece que ele fica tão escondidinho. Parece que ele fica tão impotente. Não é assim? Quando é para falar, quando é para louvar, quando é para... é um Deus, eu sirvo a um Deus poderoso. Mas quando a coisa vem para mim, quando eu tenho que enxergar esse Deus grande na minha vida, cadê? Desapareceu. Diminuiu. Então mantenha a sua mente focada no progresso. Avançando, avançando. Deixe as coisas que ficaram para trás, avance. Seu passado não determina o seu futuro, pelo amor de Deus. Se liberta disto. Quinto, tenha sempre o propósito em mente. Verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Mantenha a sua mente em Cristo. Mantenha os seus olhos voltados para o Senhor. Mantenha os seus olhos voltados para esta abençoada palavra de Deus que está cheio de promessa para a sua vida e para a minha. Vai ler. O que é que Deus tem para esse momento da sua vida? Vai buscar a Deus. Vai ouvir a Deus. Larga a mão de ser preguiçoso. Pelo amor de Deus. Larga a mão. Vai ler. Senhor, fala comigo. Olha aqui a minha situação. Olha aqui, Senhor. Fala comigo. Ele vai falar. Porque Ele é um Deus de relacionamento. Então... para dessa história de falar que Deus não fala, porque Ele fala. Quem não ouve é você. Se você perder as suas motivações pessoais, perderá a sua alma. E se você perder os seus valores, perderá a sua cabeça. Pastor Carlito Paz que disse isso. Se você perder suas motivações pessoais, você vai perder sua alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma, que é a dona das nossas emoções, quer sempre dar ordem para nós. Sempre. E muitas vezes, queridos, as nossas emoções que são carnais atrapalham demais. Porque um dia você está feliz, outro dia você está triste. Um dia você está calminho, outro dia você está agitadinho. Um dia você está em paz, no outro dia você está nervoso. Oscila. Oscila muito. Então, se você perder as suas motivações pessoais, você vai perder a sua alma. Ela vai dar ordem. Ela vai determinar o que vai fazer com a sua vida. E vai te colocar numa cova. Agora, se você perder os seus valores, aí você vai perder a sua cabeça. Porque os valores que nós temos plantados no nosso coração determina a vida que temos ao Senhor em quem servimos. Então, preste bem atenção nisso. A questão não é só como chegar no propósito de Deus. A questão é como é que eu vou chegar. Na jornada cristã, como termina, é o fato que conta. O importante não é como eu começo a minha vida cristã, mas o importante é como eu termino ela. Como é que eu vou terminar a minha jornada cristã? O que é que eu vou apresentar naquele dia, no tribunal do Senhor? O que é que eu vou apresentar para Ele? O que eu fiz com a minha vida que tinha um propósito nesta terra? Senhor, não sabe o que é? Deixa eu falar para o Senhor. Não deu para mim fazer muita coisa, porque quando eu estava lá naquela terra, que era dominada por Satanás, o Senhor não sabe quantos problemas eu tinha. E aí eu não conseguia.
Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não chegue com esse discurso lá, porque você não vai nem chegar lá. Nem lá você vai chegar. Então vai vendo como é que você vai chegar com as suas mãos diante do Senhor. Se você vai dizer assim, ó, combati o bom combate. E Senhor, eu estou aqui, eu venci a minha carreira de fé, de propósito, de amar o Senhor até o fim, de viver a tua vida, das pessoas verem a sua vida em mim. Essa semana, uma irmã que preciosa, me ama muito, né? Minhas amigas, fez uma declaração para mim assim, eu falei assim, Senhor... Ela falou assim, eu vejo o Cristo em você. Eu falei, meu Pai do céu, Senhor, tem misericórdia. Eu vejo tantas coisas que Cristo não está na minha vida. Tem misericórdia, Senhor. Mas eu quero isso. Eu quero chegar naquele dia e falar assim, Senhor, as pessoas viram a Ti na minha vida. Senhor, as pessoas se chegaram a Ti porque viram a Tua vida em mim. Este é o Teu propósito nesta terra. No livro do pastor Charles Swindoll, intitulado Intimidade com o Todo-Poderoso, ele fala de 4 decisões que geram 4 princípios para conhecermos a intimidade com este Deus. Está aí? Tá. Primeira decisão, reorganizar o nosso mundo particular. Nosso mundinho interior. Princípio, simplicidade. Segunda decisão, aquietar-se. E o princípio, silêncio. Só tem intimidade com Deus quem está quieto. Aquietai-vos e verdes que eu sou Deus. Ele vai falar. Ele vai te direcionar. Quarta decisão, cultive serenidade. Isso se fala de uma vida de solitude, uma alma equilibrada, saciada, satisfeita. Quem tem Cristo, quem é a habitação do Espírito Santo, domina as suas emoções. Não estou dizendo que você não vai ter emoção, não é isso? Vai ter. Vai ter. Mas ela não pode dominar você, é você que tem que dominar ela. Então, cultive a serenidade diante de Deus. Peça ao Senhor, Pai, dá-me equilíbrio. Eu não quero ficar nesse estágio. Quarta decisão, confiar completamente no Senhor. O princípio, renúncia. Pare de lutar, pare de se esforçar. Vai para o altar de Deus. Vai buscar ao Senhor, vai ouvir ao Senhor, vai buscar a palavra que vai te dar direção. Deus tem operado milagres neste lugar. Queridos, a Bia vai sair da UTI. Vocês sabem o que é isso? E eu conversava com o Leandro, e o Leandro falava assim, pastora, isso é um milagre, gente. É um milagre. Tudo bem, a medicina está avançada. A gente sabe que talvez por ser bebê é mais fácil. Mas é um milagre, não faz 8 dias que ela sofreu uma cirurgia cardíaca. Ela vai sair da UTI, vai para o quarto. E daqui uns dias ela vai ter alta. E vai contar das maravilhas do Senhor. Então deixa eu falar algo para vocês. Deus está neste lugar. E o Leandro falava assim para mim, pastor, é a oração. Eu falei, Leandro, é o corpo curando o corpo. Deus está ouvindo as nossas orações aqui, queridos. Deus está ouvindo a sua oração. Ele não está com os ouvidos tapados.
Ele está trabalhando em você. Mantenha-se no propósito de Deus. Não queira fazer na sua força. Não queira tomar decisões impensadas. Não tome decisões sozinho quando você não tiver a certeza que Deus está com você. Compartilhe as suas necessidades com alguém. Hoje uma irmã que compartilhava comigo uma necessidade dela. Pastor, eu quero mudar da minha casa, mas eu não quero fazer nada precipitadamente. Vamos orar. Ela falou, Deus tem me abençoado tanto no meu trabalho. E nós temos orado pelo trabalho faz tempo. E Deus tem abençoado. Tem feito de forma surpreendente. Ela falou, agora eu quero mudar da minha casa. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero ir para um lugar mais tranquilo. Eu falei, vamos orar. Eu estou com você nesse propósito de oração. É assim. Você não tem a direção de Deus, não saia tomando decisão. E depois vem aqui com o pacotinho, ó. Pastor, eu fiz isso e agora? Não deu certo. Eu tenho vontade, gente, eu sou uma bênção, mas quando eu ouço essas coisas, eu tenho uma vontade, que vocês não sabem do quê? De arrumar uma vara para adulto. Não é? Não tem, né, Joe? Acho que nós vamos criar uma, o que você acha? Porque, pelo amor de Deus, sai tomando decisão, depois acha que a gente tem a solução do problema. Aí vem com o probleminha empacotadinho ali, ó. Dá para resolver para mim agora? Vamos orar, queridos, para a gente não pecar. Então, queridos, o que vai te manter nessa corrida final é a intimidade com Deus. João 14:9 diz assim: disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Jesus muitas vezes é a última pessoa na nossa vida que nós mantemos intimidade. Por isso você vai prosseguir em vitória, porque nele você é. Mas em todas estas coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Romanos 8, 37 e 39. Nada pode te afastar do amor de Deus, a não ser o pecado. Por isso cultive intimidade com Deus. Mantenha-se no propósito. A sua vida tem um valor tremendo. Você não está aqui por acaso. Já cansei de dizer isso para vocês. Quando o Valmir fala de um espírito de miserabilidade, sabe, queridos, eu vejo um espírito de miserabilidade na nossa vida espiritual. A gente vive chorando miséria para Deus. Sabe como é que é? Você não vai na presença de Deus e fala assim, Senhor, está escrito que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Sabe por que você não vai e não faz isso? Porque você não tem intimidade. Você não sabe. Você não conhece o que Deus tem para você. Quero dizer para vocês uma coisa. Eu choro muito na presença de Deus, por causa da presença dele. Mas eu não choro por causa dos problemas. Sabe por quê? Porque quando eu vou, não é reivindicar a palavra certa, mas quando eu vou falar com o Senhor a respeito de uma situação, eu vou com a palavra dele. Sabe por quê? Está escrito que ele vela para cumprir a sua palavra. Se eu conhecer a palavra de Deus, se ela estiver no meu coração e na minha boca, ele vai cumprir na minha vida. O problema é que eu não conheço. O problema é que eu não tenho intimidade. Não tenho intimidade nem com a palavra e nem com o dono da palavra. E aí eu vou chorar. Senhor, tá vendo aqui? Tá vendo a minha miséria? Tá vendo que eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas? Sabe por quê? Porque você não conhece o Deus que você serve. Você não conhece aquele que está dentro de você. Nem sei se você sabe que ele está dentro de você.
firme-se no propósito da sua vida, de uma vida preciosa, de uma vida que tem valor, de uma vida que Deus ama, de uma vida que Deus quer usar, e de uma vida que Deus tem sempre o melhor. Sempre o melhor. Eu posso estar vivendo um momento difícil, posso estar vivendo um momento de lutas e dificuldades, mas Ele tem o melhor. Deserto não é para filho de Deus. Deserto é para sermos provados e aprovados por Ele, porque Ele tem bênçãos para a nossa vida. Então passe pelo deserto louvando, agradecendo, servindo, tendo convicção de quem você é em Cristo Jesus. E saiba que você vai sair de lá vencedor e vitorioso. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque servimos a um Senhor que é o centro da nossa vida. Obrigado, Jesus. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro do meu ser, Tu és o centro da minha casa, Tu és o centro desta igreja, Tu és o centro, Tu és o Senhor. Nada, Senhor, nada neste mundo, nada nesta criação pode me afastar do Teu amor. Eu tenho um propósito, Senhor, a cumprir nesta terra. Senhor, que este propósito seja firmado, cravado no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor tem muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito além do que eles estão vivendo, do que nós estamos vivendo. Porque o Senhor é um Deus grande, porque o Senhor é o Deus de toda a criação, e porque o Senhor nos criou com um propósito bem definido. Por isso nós vamos avançar neste propósito, Senhor. E vamos saquear o inferno. Vamos, Senhor, atrair vidas para Ti, através da Tua vida em nós. Seja assim, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. E aqueles que estiverem abatidos, desanimados, querendo desistir, achando que não tem solução, que o Senhor não está olhando para a vida deles. Senhor, que nesta noite sejam transformados no seu coração, no seu espírito e na sua mente. Venha renovo, venha fé, venha, Senhor, um novo ânimo, venha força do alto, Senhor, em nome de Jesus. E mostra, Senhor, que o Senhor tem uma nova história, uma história de vitória, uma história de vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Deus que é o centro da nossa vida. Quando eu estudava hoje esse material, veio muito forte esse cântico no meu coração. Pedi até pro Tiago se conseguir louvar. Ele é o centro do seu ser. Ele é tudo para você. E Ele vai fazer tudo por você. Mantenha-se no propósito de Deus da sua vida e vá em frente.